Então, hoje, para compensar a sexta 13, eu trouxe 13 sintomas aí de pessoas que não escrevem código limpo. Então, a gente tem que compensar de alguma forma aí. Então, vamos lá, vou ser bem breve aí. Então, um primeiro sintoma aí de uma pessoa que não escreve código limpo, né, é que ela não usa as ferramentas da forma correta, né? Então, ela pega a IDE dela lá e usa para qualquer coisa, menos para codificar, né? Então, ela tem um leque de ferramentas enorme e ela acaba não usando da melhor forma. Então, isso é um sinal evidente dela. Então, fazer a refatoração correta, usar os atalhos da IDE, tudo isso ajuda, né, que a ferramenta proporcione coisas que a gente escreva código limpo, né? Não instala um checkstyle ou alguma coisa assim, para ajudar ele no dia a dia, né? Até porque somos pessoas e normalmente a gente acaba errando, né? E com uma ferramenta ela acaba nos ajudando, né? Segundo sintoma aí, não escreve testes. Então, é uma pessoa que ela só está preocupada em codificar, né? E ela não escreve teste, ela só quer saber escrever, e ela acaba se perdendo, né? Nesse GIF aí, ó, ele quebra a realidade, né? Ele pensa que ele testou, mas ele não testou nada e acontece o inesperado. E, normalmente, quando a gente está escrevendo, a gente escreve um código que ele não é limpo, acaba acontecendo isso, né? Acaba acontecendo coisas que a gente não espera, né? E a lógica vai para o pau, hein, né? A gente não tem nada de lógica, né? Outro sintoma bem evidente aí é quando ele não se atualiza, né? Coloquei até um asterisco aqui. Não participa das Lightning Talks, né? Então, Lightning Talk gratuita, tem um mês inteiro e o caboclo não vem, né? Então, não tem como o cara dizer que escreve código limpo se ele não se atualiza, né? Aqui é um exemplo, né, das Lightning Talks, mas tem vários outros meios que ele poderia estar utilizando, né? Até o Homer, ele acaba lendo, acaba estudando, acaba fazendo alguma coisa. Mas não tem como a gente fazer isso, né, escrever código limpo sem a gente se atualizar, né? Seja indo no Meetup, um Lightning Talk, um livro, um vídeo, conhecendo uma linguagem nova, whatever. Então, ele tem que se atualizar de alguma maneira. Tá? Aqui, polêmica, né? Quando a gente vê que a pessoa foca mais em escrever código do que em entregar alguma coisa de valor, né? Então, a pessoa só está ali preocupada no dia a dia dela de escrever, né? Então, manda aqueles pull requests lá de 4.000 arquivos, 50.000 linhas, só que muita coisa é código duplicado, muita coisa repetida, muita coisa que ele não consegue avaliar. Então, tem infinitas coisas erradas ali. E ele não pensa no que ele está fazendo, ele simplesmente vai jogando código, e para ele aquilo ali é resultado. E, na verdade, ele poderia ter feito muito mais coisas se ele tivesse feito um código limpo, com coisas mais otimizadas, né? E, normalmente, ele acaba pulando isso daí. Então, ele só vai batendo a mão no teclado ali igual um louco e diz que ele está entregando alguma coisa, mas, na verdade, ele está entregando mais problemas. Normalmente, um código sujo, né, ele acaba vindo cheio de problemas. Usa padrão de projeto, Hype Technologies, para tudo. Mas por que isso? Usar Hype é bom? Usar padrão de projeto é bom? É. Mas o cara tem que fazer um if lá, o cara quer colocar 3, 4 padrões de projeto lá, fazer 5, 6 classes lá, sendo que ele precisaria de uma, né? Então, ele quer mostrar que ele é o bichão, mas, na verdade, ele está mostrando que ele não é o bichão, porque fazer um monte de coisa é fácil, eu quero ver você fazer as coisas simples, né? Então, usa tudo da forma incorreta, né? A pessoa lá falou uma buzzword, ele já está querendo colocar no projeto, né? Então, já está trazendo para o projeto sem ver os impactos, sem ver que aquilo ali vai prejudicar o código, vai prejudicar a estrutura do código dele, né? Então, aquele cara que usa tudo como martelo, né? Não quer nem saber se é prego ou parafuso, ele só está martelando, né? Então, ele não está escrevendo código limpo nunca, né? Então, exemplinho aí, ó. Pá. Mais polêmico que daria um fishbowl, não sabe o que é refatoração, né? É verdade, não sabe o que é refatoração, né? Quem sabe o que é refatoração aqui?
Alguns não levantaram, né? Então, é igual esse GIF aí. Alguns pensam que sabem o que é refatoração, mas eles não sabem, né? Então, ó, ele acha que ele sabe montar na moto, mas ele não sabe, ele está fazendo uma gambiarra, né? E refatorar é uma das principais, se não a top one, né? Pensando em clean code. Se você não sabe fazer isso daí, tá? Você acaba não conseguindo escrever seu código limpo. Beleza, mas daí tem a galera que não sabe, né? Mas o pior é aquela galera que sabe e que é negligente, né? Ele negligencia a refatoração. Então, ele sabe que tem uma prática boa e ele acaba não fazendo, né? Então, ele não está nem aí para os riscos que ele vai correr. O importante é ele meter código para cima, né? E ele não sabe os efeitos que isso pode causar. Às vezes ele mexe em uma coisa bem pequena, falando, estou fazendo a melhor refatoração do mundo, só que ele está destruindo tudo. Ele não está olhando ao redor, né? Então, ele está negligenciando as boas práticas de refatoração, né? Então, ele também não está escrevendo código limpo, ele está só digitando linhas de código lá. E isso é errado. Não planeja o desenvolvimento, né? Vive falando que tem que fazer requisitos, não sei o quê, mas chega na hora do desenvolvimento, você também tem que se organizar, né, de uma forma que você consiga escrever o seu código de forma adequada e não sair escrevendo como um louco, né? Aqui, quando você se planeja, você consegue tirar muita coisa em excesso que você faria, né? Então, você tem um caminho a seguir, né? Você já pensou na maioria do seu código que você vai produzir. Você não precisa ficar pensando no meio do desenvolvimento, porque você já planejou tudo antes, então você já sabe os caminhos que você vai seguir, né? Então, no começo, você começa bem devagarzinho e depois você vai ficando assim, né? Vai digitando coisas que você não sabe. Por quê? No começo, você tinha tudo muito claro, e no final da atividade, você não tinha. E quando você tem o seu planejamento, você consegue executar isso do início ao fim. Uma técnica que o Herves comentou na semana passada que ajuda a gente a fazer isso é o TDD, né? Então, ela sempre reforça que você esteja codificando em cima dos requisitos funcionais, né? Então, isso vai te ajudando. Claro que não é todo mundo que consegue e é adepto ao TDD, porque, querendo ou não, ele é difícil. Mas você pode usar outras técnicas ou estratégias de desenvolvimento que te proporcionem isso também, tá? Então, vai de cada pessoa aí. Não saber avaliar o código alheio, né? Então, muitas vezes a pessoa fala que ela faz um código limpo, mas ela não sabe analisar o código alheio, porque ela só entende o dela, né? Das outras pessoas, ela não sabe, né? Ela fica fazendo só carinho, chega aquele pull request lá, em vez de ele chegar lá e falar, olha, está errado isso daqui, isso daqui, isso daqui. Não, ele só dá um like lá, deixa o pull request passar, e para ele está ok. Mas, na verdade, aquele pull request tem um monte de coisa. E uma forma de aprender e de se atualizar é avaliando o código alheio, né? Então, pegar o código de outra pessoa e ir lá e meter bronca, né? Mas isso pode gerar várias outras coisas, né? Porque quando a gente comenta no código alheio, a gente tem outros problemas, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Só sabe uma linguagem de programação ou só sabe um paradigma de programação, né? Isso, se você só sabe isso, você fica muito restrito às outras coisas que existem no mundo, né? E você precisa de mais de uma opinião para você formar a sua própria opinião, né? E código limpo também é uma opinião sua, né? Então, você tem que expressar ele de alguma forma. Então, pode ser que em um paradigma o código limpo é de um jeito e em outro vai ser de outro jeito, né? Mas tem as suas particularidades. E assim como cada linguagem tem o seu padrãozinho de código limpo, né? Então, cada linguagem, né, cada equipe decide até onde vai isso ou não, né? Precisa ficar estudando infinitamente, rapidamente? Também não é assim, você não precisa viver estudando, você tem que ter uma certa frequência e uma constância, né? Então, sempre tem que estar se atualizando, sempre lendo alguma coisa, e tem que estar sempre aberto a adquirir mais conhecimento para você melhorar sempre o seu código, né? O que eu acho bem legal é quando a gente olha um código de 6 meses que a gente fez, a gente fala, nossa, eu poderia ter melhorado tudo isso daqui, né? E tudo isso que a gente aprendeu em 6 meses, né? Então, sempre evoluindo. Então,
Seu código vai ser perfeito para sempre? Não, mas a gente está sempre evoluindo esse cara aí. Não sabe ou não quer fazer o simples. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa só quer meter código lá e ela quer mostrar que ela é o bichão, né, e ela quer fazer aquelas 1.500 classes, sendo que ela precisaria de uma instrução só. Né? Então, ela acaba poluindo o código, deixando o código sujo, porque ela faz um monte de coisa que é desnecessária. E fica naquela, mas daqui 10 anos vai usar, daqui 5 anos vai usar. Nem sabe se o software vai ser entregue daqui a tanto tempo, porque pode acontecer. Né? Então, fazer o básico, fazer o simples. Né? Eu acho que fazer o simples é o mais difícil. Né? E aqui no GIF, olha lá, o cara tem metralhadora, ele está tentando matar todo mundo, mas com um item só, uma flecha só, faz muito mais estrago. Né? Claro que é a ferramenta certa, no momento certo. Tá? Então, a gente tem que fazer o simples e não o que é muito avançado e que não vai servir para a gente. Né? Então, às vezes, a gente acaba despendendo muito esforço, querendo mostrar que sabe um monte de coisa, sendo que a gente não consegue nem fazer o simples. Também, não saber o limite do ego. Né? Quando só o meu código é código limpo. Quando o código do seu coleguinha não é mais limpo. Né? Então, sempre que eu faço código, meu código é melhor. Não é assim. Né? A gente também tem que respeitar a opinião do amiguinho, avaliar aquele pull request, saber entender quando ele vai ter que tomar uma dura ali ou quando ele vai ter que esperar um pouco para mudar aquele código, até porque pode ser que ele não tenha evoluído o suficiente. E a gente tem que saber esse limite das pessoas também e também o nosso. Tá? Às vezes a pessoa fica lá naquelas discussões de pull request, lá 20 comentários, parece textão de Facebook, nem em briga política tem tanto texto daquele jeito, só por causa do ego. Né? Então, a gente tem que saber parar e dar os devidos feedbacks para as pessoas, né? E também olhar para a gente mesmo. Então, achar que faz tudo e não faz nada. Né? Eu sou bom, eu vou descer de qualquer jeito e já era. Mas não ver os efeitos que isso causa. Né? Então, muitas vezes, se elevar o ego, você pode acabar ferindo ou você ou a sua equipe. Né? Então, fica aí o recado. Por fim, para mim, é o essencial do código limpo, é a pessoa não ter bom senso. Né? Eu acho que todo código ele tem o seu nível de bom senso e muitas vezes as pessoas acabam não utilizando. Né? Então, like coronavírus aí, né? Aproveitar, deixa aí. Né? Não é porque não tem aqui que a gente vai sair como se estivesse tudo bem. Né? A gente tem que pensar nas outras pessoas e que isso pode já estar no nosso meio e a gente não sabe. E o código limpo também. Às vezes, lá do outro lado está tudo zoado, então que se dane, né? Mas não vê do nosso lado e não vê que aquilo ali pode chegar um dia até a gente. Né? Mesmo em um problema, uma dúvida, e se a gente ajudasse, né, a gente tivesse o bom senso de saber até onde vai esse código limpo e como ele pode atrapalhar e ajudar no dia a dia, né, a gente teria um resultado melhor. Né? Então, para mim é essencial, por isso que ele é o 13º, né, ter o bom senso. Né? Então, para ter um código limpo, a gente precisa ter um bom senso.